E aí, bando de irmãozinho preguiçoso, bem-vindo aqui a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Tema desse trimestre é Rebelião e Redenção. Estamos aqui na nossa terceira lição. O tema da lição é Rebelião Global e os Patriarcas. Estamos aqui no dia 11 de janeiro, segunda-feira, uma segunda-feira, calendário ambulante, 11 de janeiro. E no nosso verso aqui, tema, nosso verso para memorizar, como queira, já é a terceira vez que estamos lendo ele. Hora de começar a decorar pelo menos a passagem. Gênesis 28:15. E lá vai. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E vamos continuando aqui. Vamos ler Gênesis 6, de 1 a 13? Vamos lá. É um pouco extenso, vamos começar logo. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam nos Nefins na terra, e também depois de quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins, eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e nisso me pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que destruirei juntamente com a terra. Então, como o grande conflito entre o bem e o mal é expresso também nesse contexto, embora de modo mais intenso do que antes, bem, aqui é bem drástico, né? Deus viu que está tudo corrompido, que tudo que as pessoas queriam fazer de ruim, eles faziam de que eles continuamente eram ruins. Quer dizer, não era assim uma coisa, eu fui ruim, eu me arrependo, passa um tempo. Não, era ruim sempre, 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 sempre. Não tinha uma pausa, né? Eles não tinham aquela pausa, tipo, da consciência, né? O tempo para pensar. E, em contraste, tinha Noé e os seus filhos que estavam ali formando um conjunto familiar que era fiel a Deus e eles ainda aceitavam os ensinos de Deus e não faziam o mal. Então, no dilúvio, a gente vê uma reversão parcial dos atos especiais da criação. Muitas coisas que Deus havia separado voltaram a se juntar. As águas de cima, as águas de baixo, o mar, a terra seca, os peixes do mar, as aves do céu e todas as criaturas que se moviam sobre a terra. Todos se reuniram. A terra parecia voltar a ser sem forma e vazia, lá como era em Gênesis. Apesar dessa aparente vitória das forças do mal, o gênio criador de Deus ainda estava em operação. Ele iniciou então uma nova criação, separando novamente os diferentes elementos. Primeiro separou Noé, que representa o homem justo e íntegro, dos seus contemporâneos, cuja maldade era grande e os desígnios do coração eram continuamente maus e corrompidos, como a gente acabou de ler no verso 8 e 9. Em comparação, quer dizer, no verso 5, 11 e 13, em comparação com 8 e 9, onde dizia que Noé tinha achado graça diante de Deus. Deus deu a Noé a tarefa de construir um enorme barco. Separou então um pequeno grupo de pessoas, pássaros, animais e colocou-os na segurança do barco, de forma que pudessem sobreviver ao que estava para acontecer. Com base na graça de Deus, a vida continuaria e os resíduos do velho mundo surgiriam um novo mundo. Haveria uma nova criação. Mas não seria uma criação perfeita. Algum tempo após o dilúvio, quando Noé e sua família estavam se estabelecendo novamente na terra, a gente é lembrado da fragilidade e da virtude humana. Noé se embriagou e aconteceram algumas coisas vergonhosas. Lá em Gênesis 9, vamos dar uma olhadinha nas coisas vergonhosas que aconteceram com Noé. Gênesis 9, a partir do verso 20. E Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha.
bebeu do vinho, embriagou-se e se achava nu dentro de sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre os seus ombros, e andando virados para trás cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que o filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e de Deus de Canaã, por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ali é Noé mostrando uma falta de autocontrole, ficando bravo e porque tinha se embriagado, ficado nu, em vez do seu filho que percebeu o que tinha acontecido, ele, em vez dele simplesmente ajudar, ele foi lá e contou para os outros irmãos para eles virem também fazendo alguma providência. Aí Noé ficou bravo. Então mostra também como até mesmo um dos heróis da fé, como Noé é chamado, ele teve seus maus momentos, né? E o grande conflito continua, não só em escala global, mas também no coração de cada indivíduo entre as pessoas. Bem, é isso, pessoal. Esse foi o estudo de hoje. Não esqueça, ano bíblico, estamos em Gênesis ainda, capítulo 34 a 36. Aproveite para dar leitura aí, são só 3 capítulos. Aproveite, boa leitura e até amanhã.